Seja muito bem-vinda à nossa quinta aula de aquecimento da Semana Bebê em Movimento. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda e aqui você vai saber tudo sobre o desenvolvimento motor do seu bebê, sobre a conquista dos movimentos do seu bebê. Para quem não está sabendo ainda, a Semana Bebê em Movimento é uma semana muito especial que vai acontecer daqui a pouquinho, de 6 a 10 de maio. E essa semana, na verdade, a Bebê em Movimento, ela serve, é uma organização que a gente está fazendo e ela serve para fazer com que você tenha muito mais segurança, tanto em identificar e recuperar o atraso motor no seu bebê, uma dificuldade de movimento que seu bebê esteja passando, quanto saber como prevenir para que atrasos nos movimentos, atrasos motores também não aconteçam. Então, para se inscrever na Semana Bebê em Movimento, tem algumas já me assistindo aqui que já estão inscritas, que a gente já está lá dando uma conversada no grupo de WhatsApp do evento. Quem não está inscrito, é bem fácil inscrever. Como vai ser online gratuito, 100% online gratuito, é só ir ali no link do meu perfil, no meu perfil, ali na minha bio, clica no link que está lá, da Semana Bebê em Movimento. Lá vai abrir uma página azul, lá bem bacana, onde você vai só colocar o seu e-mail e entrar no grupo de avisos do WhatsApp, que é esse que algumas já estão participando. E depois de concluir, entrar no grupo de avisos do WhatsApp, a inscrição já está concluída, já está feita. É bem simples assim. Então não deixa de se inscrever lá para tirar essas dúvidas. Toda hora chega dúvidas e a gente está criando uma semana, um evento para deixar você sem dúvidas, para deixar mais do que deixar sem dúvidas, deixar com segurança. Ontem a gente conversou sobre as críticas que aparecem de terceiros, de outras pessoas, de familiares, de amigos que vêm falar e a gente fica em dúvida e essa dúvida nos traz culpa. Então é um evento para ajudar nisso também. E hoje, para com certeza ajudar nisso. E hoje o nosso tema é a questão do medo do andar. Por que o meu bebê tem tanto medo assim para andar? Tem muito medo de andar. E o que é esse medo de andar? Esse medo de andar eu vou separar de acordo com o meu método. O que é o meu método? Meu método é o DSQ. D de destravar os medos de estimular. S de saber o que estimular e o que de quando estimular. E aí eu vou separar em duas partes esse medo de andar do bebê. Só lembrando, viu? Eu continuo com aquele problema no meu Instagram, que eu sei que tem gente entrando, participando, mandando coraçãozinho, mandando foguinho, mandando os emojis ali, mas eu não consigo ver os comentários de você. Infelizmente não está aparecendo para mim quem são as pessoas que entram, os nomezinhos ali e os comentários não aparecem. Então eu vou fazer um exercício. Entrando lá no link da Semana Bebê em Movimento, tem um formulário, tem um link lá, tem uma pesquisa para preencher. Essa pesquisa é super importante porque faz com que a Semana Bebê em Movimento seja muito mais personalizada para você. Então, as dúvidas que forem aparecendo aqui, lá entra nesse link desse formulário ali da Semana Bebê em Movimento e coloca ali sua dúvida. Coloca ali sua dúvida porque daí eu vou conseguir responder melhor ela, que eu não estou conseguindo enxergar elas, infelizmente, por causa de um bug do Instagram. Mas voltando lá a minha separação que eu vinha fazendo, só abrir um parênteses aqui. Voltando à minha separação, dois caminhos aqui que influenciam no bebê andar. Um caminho é um caminho que eu vou chamar assim de mecânico, né? Que é realmente a questão de movimento do bebê. Então o movimento, para o movimento acontecer, um movimento tão complexo quanto andar, eu preciso de alguns pré-requisitos. O que são esses pré-requisitos? São alguns movimentos que vêm antes do andar, que montam uma base melhor, uma base para o bebê ir lá buscar nessa base, eu sei fazer isso, eu já aprendi a fazer esse outro movimento, eu vou combinar esses dois, eu vou combinar esses três e vou gerar esse movimento mais complexo que é o andar. Então ele vai buscar nessa base. Quando essa base está comprometida, e é muito fácil ela estar comprometida, por mais que você veja que o seu bebê passou pelos movimentos anteriores, engatinhar, sentar, pelos que a gente chama de marcos motores, mesmo você vendo que o seu bebê passou por eles, ele pode ter passado com uma nota
de aprendizagem muito ruim. Sabe, na escola, quando a gente passa com nota 10, ou passa com nota 6, ou acaba rodando até ali com nota 3, com nota 2? Então, a mesma coisa acontece aqui nos movimentos. Então, se essa base foi ruim ali, ele vai ter uma dificuldade maior lá na frente para gerar esses primeiros passos. Outra questão é da dúvida que acontece bastante. Nossa, meu bebê ainda não está andando, o Thiago tá com medo de andar. Mas você vai ver que idade o bebê tem, ele está super dentro do marco do andar. E por que essa dúvida, essa angústia aparece? Por falta de conhecimento dos marcos motores. Por falta de conhecimento da janela de oportunidade do andar, que vai lá de um período a outro. Tem janelas de oportunidades para cada marco motor. Então o bebê está lá com 1 ano e 3 meses e está caindo, a gente está arrancando os cabelos com as mãos porque ele não está andando. Não, calma, ele está dentro do marco motor do andar, ele está se desafiando. A gente vai percebendo se tem evolução acontecendo. Se não tem evolução acontecendo, opa, o bebê está encontrando uma dificuldade que a gente precisa avaliar e ver o que é. Que falta de força que está acontecendo ali. Esse é um caminho do bebê tendo uma dificuldade ali, tendo um medo da questão do andar. O caminho motor, o caminho do movimento. O outro caminho que eu separo e está dentro do meu método é o caminho emocional. Quando eu falo no meu método que a primeira letra é a D, de destravar os medos, não é os medos do bebê, que é esse medo que a gente está falando aqui dele andar. É os medos de você, cuidador, cuidadora, mãe, permitir que o seu bebê explore os seus movimentos, se desafie. Que o bebê, tudo é desafio nesse primeiro momento. O bebê está transformando, que eu já falei em outras lives aqui, em outras aulas, reflexos primitivos, que são o kit de sobrevivência quando ele nasce, quando ele vem para o mundo exterior e tem que se salvar dessa selva aqui fora. Ele vai transformar esses reflexos primitivos em movimentos voluntários. E para se transformar em movimentos voluntários, ele vai ter que se desafiar. Ele vai ter que ter bastante oportunidade para errar. E muitas vezes a gente previne o bebê, a gente não quer que o bebê se frustre. E aí a gente previne ele dos erros. A gente não quer que ele erre, a gente não quer que ele tombe, a gente não quer que ele caia. E aí vai prevenindo, e o movimento vai ficando restrito, o movimento vai ficando reduzido. E aí a questão do medo, do emocional, quando a gente está lá muito em cima, não deixando que o bebê se desafie, junto com isso, vem muito a questão de desespero. Cuidado, olha lá, ele vai cair. Cuidado, olha lá, ele não deixa ele sozinho. Tá chegando perto do sofá ali. Então começa essa questão mais de gritaria mesmo ali na volta. Vamos simplificar assim, que eu entendo, porque todo mundo passa por isso. Não pensa que eu, por estudar isso há tantos anos, não passei isso com a minha filha, passei também. Mas a gente acaba olhando para isso porque isso é um fator determinante também, somado com aquele mecânico, com aquele do movimento que eu falei antes, para o bebê ter as dificuldades para andar. Porque se ele vê que o pessoal na volta dele, a cuidadora dele, o cuidador dele não estão confiantes, não estão seguros, ele também não vai ficar. Talvez aquilo ali não vale a pena eu entrar nesse desafio porque parece que é muito perigoso. Parece que é muito perigoso fazer aquilo ali. Não vamos arriscar muito aquilo ali. E aí, nesse de não vamos arriscar, progride, aumenta essa questão de estar lá na hora que tem que se arriscar, que tem que se testar cada vez menos. O meu bebê, sempre que ele vai tirar a mão e tentar dar os primeiros passos, ele prefere sentar, Thiago. Eu escuto isso bastante. Ele prefere sentar. E aí ele vai engatinhar dali e não anda. Então, se isso acontece muito seguido, pode ser que esse fator emocional também tenha interferido. Pode ser que o outro fator, que é dos pré-requisitos, que é dos movimentos anteriores da base, esteja interferindo. Se eu não tenho a base montada, estou com dificuldade ali. Mas e aí, como é que a gente... Por que é importante a gente fazer isso? A gente olhar para isso,
a gente entender esse processo, a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, vindo buscar conhecimento. Isso é importante porque quando a gente passa com qualidade pelos marcos motores, pelos movimentos, a gente tem mais facilidade lá na frente para construir movimentos mais complexos. Olha o que acontece aqui. Só a questão do andar ali com 1 ano e meio, 1 ano e 3, 1 ano e 4, 9 meses, 10, 11, depende de cada bebê ali dentro dessa janela de oportunidade que a gente espera que o bebê ande. Dentro disso, o que aconteceu nesse primeiro ano do bebê até chegar ali influencia isso. São os movimentos base que vão influenciar isso. E aí, se mais nesse momento tão complexo a gente passar despercebido e o bebê vai ali do jeito que dá, com esses medos envolvidos, caminhando mais ou menos, com uma postura ruim, a gente cometendo alguns equívocos durante essa fase, imagina o que vai acontecer dali para frente. É mais movimentos bases, mais marcos motores com uma nota ruim de aprendizagem, influenciando lá na frente, quando ficar criança, quando tiver que aprender a andar de bicicleta, quando for fazer um esporte lá na educação física escolar, e assim por diante a coisa vai aumentando. Então entende que o desenvolvimento acontece sempre com um movimento pré-requisito para o outro? Vai acontecendo, e agora o andar não muda isso? Aliás, o andar é um movimento super complexo, porque é a primeira vez que o bebê vai ficar na vertical e andar em vez de 4 apoios, em 2 apoios. É muito complexo isso, nesse primeiro ano. E aí ele precisa dessa base forte, ele precisa desses movimentos fortes. Se a gente não conseguiu fazer isso até aqui e o bebê está bem nessa fase, a gente precisa saber esse caminho de trás. Porque às vezes eu preciso dar 2 passos atrás para poder dar eu preciso dar 1 passo atrás para poder dar 2 para frente. Às vezes eu preciso fazer isso. Mas para saber que passo dá para trás para depois dar 2 para frente, eu preciso saber como é esse passo. E para saber como é esse passo, é isso que a gente está fazendo. Entregando na Semana Bebê em Movimento, que vai acontecer de 6 a 10 de maio, uma organização. Uma organização para saber que passo dá para trás, para recuperar algum atraso e dar 2 para frente. Ou para saber se já está lá, se no seu caso lá você é gestante ou está lá no início, saber como chegar bem em cada marco motor, como deixar essa base bem forte, bem bacana, para chegar lá no andar e ter menos dificuldades, porque essa base está bem construída. Então, e como é que a gente faz isso, né? Buscando, no mais simplista que eu posso falar aqui, é promovendo um ambiente favorável para o desenvolvimento do bebê em cada marco motor. Só que se eu falar de como promover um ambiente em cada marco motor aqui, nós vamos ficar até meia-noite conversando. Porque para cada marco motor, para cada movimento do bebê novo, eu vou precisar promover um ambiente novo. É assim que funciona método Montessori, é assim que funciona a Amy Pickler. A gente vê o ambiente, que o bebê está tentando conquistar, promove um ambiente para ele ter mais oportunidades de conquistar aquilo ali, e tem as técnicas adequadas para isso. Tem os momentos para cada situação. Se eu promover um ambiente para um marco motor que está muito mais na frente, eu vou estar antecipando uma fase, e isso atrasa o bebê. Se eu promover um ambiente onde já passou, vai causar desinteresse no bebê, ele já passou por aquilo ali. E passou com nota 10. Agora ele não passou com nota 10, ele vai voltar ali, vou promover esse ambiente. Às vezes o ambiente são coisas simples, mas, por exemplo, na questão do andar aí, a gente pode falar sobre superfícies estáveis, sobre a questão do sapato. Sapato atrapalhando, não atrapalhando. Então isso é cuidar do ambiente. Mas enfim, falando de tudo isso, você pode falar assim, tá, mas o meu bebê continua com medo de andar, Thiago. O meu bebê continua com medo de andar.
E eu entendo muito isso. Essa hora, sim, ela tem pressões externas, pressões de outras pessoas. Não tá andando ainda, hein? O que já tá acontecendo? Tem essa coisa que a gente tem que acabar, que é essa pressão do aniversário de um aninho. Tem a falta de conhecimento, que a gente acaba pegando e pulando, que nem eu falei antes, antecipando alguma fase ou pulando outra. Mas o bebê, ele está tentando se organizar naquele espaço novo, naquele corpo em pé diferente, naquela gravidade que vai atuar diferente no corpo dele. Ele está se organizando naquilo ali. Mas eu entendo porque a gente fica angustiado mesmo em ver e às vezes não saber o que fazer. E então a gente combate esse não saber o que fazer com conhecimento, fazendo o que você está fazendo aqui hoje, vindo buscar conhecimento, fazendo o que você vai fazer lá na Semana Bebê em Movimento, de 6 a 10 de maio, buscar mais conhecimento ainda. Aqui eu consigo entregar um pouco para você, despertar para você uma ampliação de consciência. Olha, Thiago, nunca tinha pensado nisso, pode ser por aí, pode ser por aqui. Você até pode pegar uma dica aqui, uma dica lá. Mas a organização a gente consegue fazer em situações diferentes, como a Semana Bebê em Movimento, onde a gente consegue entregar tudo de forma mais organizada, mais personalizada, de acordo com, por exemplo, que eu falei lá no início, as perguntas que vocês vão responder no formulário de perguntas quando se inscrever no evento. É online gratuito, é só colocar o e-mail lá, responder as perguntas e aí você vai saber as respostas. Mas é importante fazer esse movimento. Então, é difícil mesmo essa hora, mas eu digo uma coisa assim, ó, a tendência do bebê é sempre buscar a posição vertical e buscar a independência. Está na natureza do bebê buscar a independência. Ele vai querer buscar essa independência. Depois que ele fica em pé, ele tem uma visão maior do ambiente, melhor, mais ampla. No chão ele tem uma visão, ele consegue enxergar até certo ponto. Em pé ele consegue enxergar muito mais. Quem vai querer se livrar dessa visão em pé? O bebê vai ser motivado já primeiramente por isso. Por ter essa visão maior de enxergar mais longe e ver mais coisas no ambiente. Por isso que tem bebês que reclamam. Já viu bebês que... Isso é muito comum. Quer ficar no colo, porque no colo ele enxerga mais coisas. Quer ficar no colo e aí você fica com ele no colo sentado, ele reclama porque ele quer ficar no colo com você em pé. É porque ele enxerga mais coisas. E isso é uma das coisas que também influenciam nessa hora do andar. Se passou lá os primeiros meses todos só em colo, já tem um desapego pela questão do desenvolvimento ali no chão, que é importante para o bebê criar essas forças, esses movimentos, a parte mecânica que eu falei da questão do andar, a parte mecânica da história. Então, é importante o bebê, tanto o bebê passar pelos pré-requisitos de antes, pelos movimentos anteriores, quanto você também entender como seus medos podem interferir nesse momento do bebê. E como esse momento de agora, se não for pensado, se não for olhado, se o ambiente não for promovido de uma forma adequada, vai interferir lá no futuro desse bebê. Então o bebê ele precisa ter... Vou dar um exemplo aqui, ó. Sapato. Quantos casos eu vejo de o bebê vai começar a andar e a primeira coisa que é feita é colocar um sapato duro ali embaixo do pé dele para dar firmeza para o pé dele. Quantos casos eu vejo disso? Só que na sola do pé do bebê, deixa eu pegar aqui minha bebezinha aqui, ó. Na sola do pé do bebê tem uma série de sensores, já falei isso algumas vezes aqui,
que captam informação do chão, do ambiente onde ele está, se é grama, se é deck, se é madeira, se é porcelanato, se é laminado. Pega essas informações, envia para o cérebro do bebê e devolve para os músculos para saber como se posicionar, como se equilibrar, como colocar o pé, em que lugar vou colocar o pé, de que jeito eu vou equilibrar o meu corpo, como a gravidade está atuando aqui. Quando a gente faz esse movimento aí de já colocar um sapato, a gente já interrompe essas informações aqui, já interrompe elas quase que completamente. Poucas informações vão passar por aqui e aí isso pode ser mais um fator que influencia nessa hora do bebê perder o medo de dar os primeiros passos, falta de consciência corporal. Então, tem um caso que eu vi já, que o bebê, a mãe estava falando que o bebê estava demorando para caminhar, caía muito, tombava muito, muitas quedas. Aí eu fui olhar, ela me manda um vídeo, deixa eu ver. Quando eu vi o vídeo, estava ele numa praça, num gramado, bacana, e a mãe atrás segurando ele pela camiseta assim. Então ele tentando caminhar para frente e a mãe forçando ele para trás, segurando ele, a camisetinha dele aqui é uma touquinha, mas a camisetinha dele toda esgaçada para trás assim, porque é o medo que ela tinha que ele caísse. O medo que tinha que ele caísse. E aí, aí você me diz, isso aí não vai influenciar o andar do bebê? Ele já não está chegando ali naquele momento de se desafiar com medo? Porque tem alguém ali agarrando a camiseta dele para ele não cair? Se ele cair, tem duas opções. Ou o bebê cai e abre um bocão e aquilo ali vira uma baita de uma tempestade num copo d'água. E tem bebê que vai lá e cai, e tomba e reclama um pouco, não gosta daquilo, mas se organiza de novo. Não. O pessoal aqui da minha volta está me dando super segurança. Isso acontece mesmo. A gente valida a queda. E vamos embora de novo. Vamos testar de novo. Vamos lá. A mãe está aqui contigo. Vamos nessa. E isso é a gente passar também confiança. Mas claro que não é só isso. É um conjunto de coisas. Tem algumas técnicas lá. Tem um ajuste de ambiente aqui, tem uma série de coisas que a gente vai ajustando para ajudar o bebê a dar esses primeiros passos. Exige muita consciência corporal dar esse passo. Exige muita... O que é consciência corporal? Consciência corporal é a gente aprender de dentro para fora, não de fora para dentro. Como é que é isso, Thiago? Eu posso aprender com alguém me carregando, eu posso aprender em cima do andador, como muita gente acaba fazendo ainda e não deve ser feito. Inclusive já está proibido em diversos países. Sempre que eu posto sobre andador é um monte de reclamação. Sempre que eu posto de andador é uma brigalhada lá. Tem os defensores do andador, não sei por que estão sempre tanto defendendo o andador. Se já está provado cientificamente que o andador faz mal para o bebê. E aí, tudo isso vai influenciar. Todas essas questões vão influenciar. Um pouquinho de cada uma. Se o bebê vai chegar lá com condições. Então, o que eu estava explicando era de dentro para fora. Isso quase que me fugiu da memória aqui. Mas o de dentro para fora. Eu aprender com o andador, eu aprender de fora para dentro. Tem algum equipamento que está me segurando, me tirando um pouco de peso do meu corpo, deixando o meu corpo mais leve. Não é o meu peso real. É um peso mais leve do que eu tenho. E dali eu consigo deslocar de um lado para o outro só fazendo um movimento de marcha, mas sem ter a pressão em cima do meu corpo ali, o peso do meu corpo no chão, vendo se é aqui que eu coloco o meu pé, se eu deixo uma base mais aberta, se eu deixo uma base mais fechada. Quando eu faço isso, quando o bebê faz isso, isso é a consciência corporal que eu falei antes, isso é aprender de dentro para fora.
Então, isso é uma coisa, a parte emocional é outra, cada uma, o ambiente, a preparação do ambiente é outra, os movimentos anteriores são outros, a questão estrutural é outra, eu nem falei aqui da questão estrutural, que o bebê nasce com as pernas mais arqueadas para fora. E daí depois ele vai centralizando isso, inclusive muitas vezes a maioria ultrapassa e as pernas ficam arqueadas para dentro por um bom período, que a gente até se assusta quando olha, que a gente chama pernas em X. Isso vai alterando o equilíbrio do bebê, ele vai ter que se ajustar nisso, e é muito melhor se ajustar de dentro para fora do que de fora para dentro. E aí depois, mais tarde, que vai voltar fisiologicamente a se organizar no centro, esse joelho para fora ou esse joelho para dentro. Então isso é mais um fator, é uma questão estrutural que pode influenciar esse momento ali, a gente vai acompanhando junto. Então são uma série de questões ali envolvidas. Mas o medo de andar do bebê tem muito dessas condições que eu falei ali. Tem muito dessa influência, desses vários fatores que eu falei aqui. A gente nem imagina, né? A gente pensa assim, o meu bebê está demorando para andar, pensa só nos fatores dos movimentos, dos mecânicos. A gente não acha que a gente está influenciando nisso. Por isso que o meu método lá é destravar o medo estimular, nós influenciando nos nossos medos ali o bebê. Só depois que a gente destrava esses medos, a gente tem condições de efetivamente saber como estimular o bebê. E o quando estimular é o momento exato, que eu não posso estimular antes, que eu vou estar antecipando uma fase, vou estar causando hiperestímulos. Tem live falando disso aqui, das lives de aquecimento, foi uma das primeiras lá. Ou eu vou estar atrasando marcos motores porque as coisas estão passando, estão ficando para trás e eu não estou cuidando disso. E eu entendo porque é muito fácil a gente se perder nisso. Me coloco totalmente no lugar de você, porque eu estudo isso há mais de 15 anos todos os dias. E quando a minha filha nasceu, estava lá, às vezes, quase me perdendo em algumas coisas, porque a correria do dia a dia é intensa mesmo, eu entendo. Mas essa organização da Semana Bebê em Movimento vem para isso, para organizar tudo isso e entregar para você mais segurança, menos culpa de quando as críticas vêm, porque daí você está sabendo o que está acontecendo ali de verdade, essas pessoas não científicas não deixam você ficar, não interferem na sua vida do seu bebê. Enfim, isso que você está fazendo aqui agora, de separar esse momento, isso é que é importante. Eu sei que tem gente aqui que nem eu falei na outra, tem gente aqui que está com o seu bebê fazendo tudo ao mesmo tempo agora, está ali com o celular aberto e já atendendo o seu bebê. Tem gente que conseguiu deixar o seu bebê em algum lugar ou com outra pessoa para conseguir assistir essa meia hora aqui. Foi válida essa meia hora? Aprendeu alguma coisa a mais? Então, amanhã não, segunda-feira, hoje é sexta-feira, hoje é sextou. Segunda-feira a gente vai ter a nossa próxima live de aquecimento da Semana Bebê em Movimento, com outro conteúdo, com outra dúvida que você... que sempre esses conteúdos são criados através das dúvidas que mais chegam aqui no meu perfil. Então tem um outro conteúdo já selecionado a dedo de alguma dúvida que aparece bastante, que é mais recorrente. Então coloca na sua agenda, segunda-feira, próxima segunda às 15 horas, a nossa sexta live de aquecimento para a Semana Bebê em Movimento. Coloca na sua agenda também que de 6 a 10 de maio vai ser a Semana Bebê em Movimento, então ela está chegando perto aí. E quem não se inscreveu, encerrou a live aqui, eu vou deixá-la disponível na íntegra, para quem foi entrando no meio do caminho e perdeu alguma parte, eu vou deixá-la disponível na íntegra aqui no perfil, mas antes de entrar nela, já sobe ali no perfil, na bio do perfil ali, na página inicial, onde está ali o meu nome, ali a descrição do que eu faço, tem o link do evento da Semana Bebê em Movimento, ele é online gratuito, clica no link, coloca seu e-mail, entra no grupo de avisos do WhatsApp e está feita a sua inscrição, está garantida, é só esperar lá de 6 a 10 de maio para encontrar essas aulas
online gratuitas que vão te dar mais segurança, você vai aprender mais ainda. É com conhecimento que a gente alivia as angústias, sai o sentimento de culpa, das críticas que vêm dos familiares, de amigos, do que está acontecendo com o seu bebê, da insegurança de ele estar se desenvolvendo bem ou não. Meu Deus, o que mais eu escuto é, está atrasado ou não está atrasado? Tiago, meu bebê está com 10 meses, está atrasado ou não está atrasado em tal coisa? Acabou a dúvida com relação a isso. A gente organizou tudo, passo a passo, detalhado de tudo. Mas tem que fazer esse movimento para se inscrever lá. Tem que fazer esse movimento que eu pedi ali, por favor. Clica no link do formulário lá, tem um formulário de perguntas. Responde as perguntas, aquelas perguntas eu leio todas. Eu leio todas as perguntas, são super importantes para deixar esse conteúdo que você gosta, que você assiste, que você separa o seu tempo para ver, o mais personalizado possível para você. Se passar batido pelas... é rápido de responder, mas se passar batido por ali, fica meio no ar a coisa, eu fico dando uns chutes aqui. O que será que estão gostando? O que será que não estão gostando? Qual é a dúvida que mais acontece? O que não está acontecendo? Então isso me ajuda a ajudar você bastante, certo? Então já dei os avisos de agenda. A agenda está cheia, já pedi um monte de colocação em agenda aí, né? Mas segunda-feira às 15 horas a gente se vê de novo para mais uma live de aquecimento da Semana Bebê em Movimento. Te espero lá. Certo? Bom final de semana para você e seus bebês. Obrigado mais uma vez pela companhia e desculpe por mais uma vez esse bug de não conseguir enxergar você aqui entrando, talvez comentando, mas coloca sua dúvida lá no formulário de pesquisa da Semana Bebê em Movimento quando se inscrever. Certo? Um beijo, bom final de semana para você, seus bebês, suas famílias. Até a próxima. Até segunda, 15 horas.